Eles olharam pra gente como se nós fôssemos uns bosta. Fala galera, beleza? Como é que tá a nação corintiana? Hoje vamos um vídeo aí do Mundial de 2012, um vídeo um pouco diferente, não vai ser react. Vou colocar o vídeo e no final vou voltar falando, eu acho, aí do como foi minha experiência com o Mundial 2012. Eu tamo junto. Olha a chance, olha a chance, olha a chance agora. Danilo limpou, pé direito, bateu. O toque de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Acho que o grupo, a maneira como a gente jogava, né, compacta, difícil de tomar gol. Então a gente chegou muito confiante, na verdade, né. Óbvio que era um jogo difícil, a gente sabia principalmente que o primeiro jogo seria fundamental, né? E foi com esse objetivo que a gente foi para lá. Fazer o nosso melhor, não deixar nada para depois se arrepender. E a gente acreditou que era possível o título desde o começo. Voltou no Douglas, não vindo a função do impedimento não. A enfiada de bola para a área, olha o Corinthians chegando, olha o gol! Olha o gol! Olha o... E eu lembro no vestiário também, o pessoal do Chelsea um pouquinho até com soberba com relação ao Corinthians, e aquilo ali, sem dúvida nenhuma, incentivou a gente dentro de campo. Eu acho que quando no primeiro tempo o Cássio defende uma bola com as pontas dos dedos, que foi um chute que eu acabei vendo o gol, ele conseguiu tirar, eu falei que ali não tinha como a gente perder. E você olhava dentro dos olhos de cada um e via que todo mundo queria vencer. Prova disso foi o gol, né? Que todo mundo tocou na bola. Foi um gol que jamais a gente vai esquecer e deu essa alegria para a torcida. A bola vem por baixo, o toque de cabeça, olha a chance, olha a chance, olha a chance agora. Danilo limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Limpou primeiro, tocou para Danilo, tocou para o Neto, olha o Corinthians chegando, primeiro tem que defender de cabeça, É uma emoção gigantesca, né? Acho que é o principal título de todos que estavam naquele momento lá. A gente só vai acabar dando valor mais para frente quando for comemorar 10 anos da conquista, 15, 20, enfim, mas a gente sabe do tamanho da conquista, da grandeza que foi, e sem dúvida nenhuma ser campeão mundial no Corinthians é totalmente diferente. O túnel tinha os brasileiros que eram o Davi, o Oscar, Ramírez. Esses não. E de verdade não, eles respeitaram ali. Eles têm dimensão do que é o Corinthians. Eles respeitaram. E todos os outros, eles olhavam de verdade pra gente com ar de superioridade. Caralho. De verdade. Eu saí do final da fila, fui lá no Alessandro, Ale, vai tomar no cu desses caras. Foi mal, galera. Vai tomar no cu desses caras. Olha como eles estão olhando pra gente, tal, e comecei a botar uma pilha no Ale. O Ale, eu saí, voltei pro meu lugar na fila, e daqui a pouco veio o Ale atrás de mim, falando com cada um dos atletas ali que estavam para entrar em campo, batendo no peito. E eu nunca vi o Alessandro fazer isso. E ele falava, e por isso ele era o nosso capitão, mas ele chamava, né, pro que estava acontecendo ali, mais polido, mais forte. Ele foi forte. No primeiro lance o Chicão já dá um carrinho. Mas era isso, mas era o combinado. Era o combinado. Aonde for, atropela. Joga fora. Joga fora. Vou ser bem sincero com vocês. Eles olharam pra gente como se nós fôssemos uns bosta. A equipe era a mesma, né? Então não tinha por que eu ficar com mágoa. Pelo contrário, eu não participei, que meu contrato acabou no meio do ano, mas sempre fui bem tentado aqui. A gente não renovei, mas saí tudo numa boa, graças a Deus. O Corinthians para mim é uma família que eu tenho muita admiração e respeito. E o Mundial, cara, eu torci bastante, porque são meus amigos, né? E é o clube que eu torço, é o Corinthians. Não tinha por que ficar chateado, cara. Pelo contrário, eu fiquei muito feliz, mereceu e foi uma coisa inédita. Fiquei muito feliz, comemorei bastante e o Corinthians mereceu realmente. O Alessandro, nós chegamos na Série B, né? E, consequência, assim, nós fomos conquistando títulos e títulos até dar o título que era tão sonhado, que era a Libertadores. Consequentemente, vem a disputa do Campeonato Mundial
E nós conseguimos fazer isso. Naquele momento que apita, a primeira coisa que veio na cabeça que foi o dever cumprido e de dar toda essa alegria ao torcedor corintiano. É o Corinthians, bicampeão mundial, em Yokohama, 1-0 para cima do Chelsea, gol de Paulo Guerreiro. Para quem não conhecia o Corinthians no mundo, muito prazer, esse é o Corinthians. Prazer, Corinthians, é isso. O Zagrande falou bem ali no final ali. Eu lembro muito bem dessa frase no dia. Eu acho difícil quem não conhecia o Corinthians, mas nesse dia, assim, teve uma real noção do que é a fiel torcida, né? Mais de 30 mil lá no Japão. O jeito que o Corinthians jogou esse jogo, cara, foi, assim, absurdo, sabe? A entrega. Eu acho que tinha que pegar esses jogos, assim, de 2012, põe pra esse time assistir, sabe? Esse time agora recente. O 2012 me traz muita alegria. A única tristezinha que eu tenho ali é o Guerreiro, né? Que eu vejo ele ali fazendo os 2 gols ali do Mundial e eu acho que ele poderia ter sido um dos maiores ídolos da história do Corinthians, né? O Cássio ficou e foi esse ídolo, né? E ele poderia ter sido também, se ele tivesse ficado. Tava jogando no Corinthians provavelmente até 2 anos atrás. Talvez não até hoje, que ele tá com 40, mas até 2 anos atrás. Teria sido sim, o maior artilheiro da história do Corinthians. Ele era muito bom, mas olhou aí a parte financeira, eu não condeno também, né? Cada um faz o que quer com a sua profissão, mas que foi triste, foi. É uma coisinha que eu tenho ali, sabe? Cara, aquele título foi muito, cara, muito bom. Foi um título muito... Sim, aquele Corinthians era um Corinthians que brigava muito, né? Que lutava muito para conseguir as vitórias. Não era, nossa, o time mais brilhante do Corinthians, tipo 98, 99... 2015, 2017, eu acho que foi times que jogaram até mais bonito, mas aquele time lutava muito, muito pela bola, muito por cada bola, muito para tentar fazer o gol. E que time era aquele? Um time que dava orgulho mesmo. Diferente de hoje, né? Bem diferente de hoje, assim, que nós temos jogadores muito bons, mas que tem jogo que, meu Deus, cara, os caras têm muito medo de jogar. O time não tinha medo de jogar contra ninguém, por isso que a gente ganhou esse Mundial aí. Libertadores, né? Vou fazer um vídeo falando só da Libertadores, mas aquela Libertadores lança assim que eu não esqueço, o gol do Paulinho, a defesa do Cássio, ambos contra o Vasco, o gol do Sheik contra o Santos, o gol do Emerson, do Danilo contra o Santos e o primeiro gol do Ralf, são assim lances marcantes, né? E tem mais assim, a final, o gol do Romarinho, olha o Romarinho. E é isso aí. Vou trazer um falando sobre Libertadores depois, por enquanto foi esse aí sobre o Mundial. Se vocês gostaram do conteúdo, curtem, compartilhem esse vídeo, segue o canal aí para mais conteúdos. Tá chegando uma nova câmera, um novo visual também, vai mudar bastante aí, esses são os primeiros vídeos, são alguns vídeos testes aí, mas espero que vocês estejam gostando. Tamo junto, até a próxima, valeu, fui!